tarde. O programa Mais Saúde de hoje recebendo novamente a nossa querida doutora Denise Carreiro, nutricionista clínica funcional, docente do curso de pós-graduação do Centro Valéria Pascoal e que faz tanto sucesso todas as vezes que está conosco, porque sempre tocando naqueles assuntos, às vezes um pouco nevrálgicos, né, Denise? Boa tarde. Boa tarde, Gisela. Já tá ficando arroz de festa, né? Não, mas olha, todo mundo adora. O que eu recebo de e-mail agradecendo sua participação é que a sua agenda não permite, senão você estava batendo ponto aqui comigo pelo menos toda semana, Denise. Mas, Denise, olha, a gente recebe muito e-mail e eu dei uma centralizada, aliás, foi até a Ana que me ajudou nisso, para estarmos contemplando alguns temas. Então eu vou ler um e-mail de uma ouvinte que também fala muito de vários outros e-mails que nós recebemos. Ela é a Vera Lúcia Azevedo Moreira. Ela não fala de onde ela é, mas ela diz que tem uma filha de 21 anos que tem acne nível 2. Tem intolerância à lactose e já teve gastrite nervosa. Diz que ela é muito ansiosa e com isso acaba engordando. A autoestima da menina é muito baixa, porque ela diz que se acha feia, se acha gorda, não arranja namorado. Aí ela está perguntando se tem algum alimento que piore as espinhas ou que possa ajudar a evitar. Manda um beijo muito grande. E, Denise, achei que esse e-mail contemplava tantos assuntos, porque eu já estava querendo fazer uma pauta sobre síndrome do ovário policístico, que leva a essa resistência à insulina, que eu falei, não, isso aí é uma coisa que eu estou vendo muito presente, inclusive nas meninas da comunidade. Aí, de novo, é aquela frase, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Exatamente. Fica à vontade, a próxima meia hora é toda sua. Vamos lá, eu acho que é assim, Vera. Em primeiro lugar, existem conceitos muito errados que são passados, né? O primeiro é da intolerância à lactose, tá? Intolerância à lactose é uma coisa que o máximo que ela pode fazer é a formação de gases, estufamento, empachamento e quando é muito, muito, muito séria, diarreia, né? Acabou, não faz mais nada do que isso, tá? Então, a lactose é uma coisa que, quando ela não é digerida, ela é fermentada, forma gases, fim, né? Em compensação, quando a gente consome o leite, que a proteína que tem no leite da vaca e não tem no leite da mãe não consegue ser quebrada, ou aquelas que são de difícil digestão não conseguem ser quebradas, o que vai acontecer? Proteína mal digerida pode entrar no sangue e o organismo achar que é um agressor e começar a produzir substâncias para combater. Essas substâncias que vão combater as proteínas do leite e também que pode ser em alguns casos, né, como eu estou vendo que o processo é mais amplo até o glúten ou a proteína da soja ou qualquer uma dessas proteínas também, proteína mal digerida que entrou no sangue, o organismo produz substância inflamatória para combater, essas substâncias inflamatórias podem ocupar o lugar de um hormônio chamado insulina na célula. A insulina ela tem que se ligar na célula para poder disparar um monte de informação para fazer a glicose entrar, dar energia para a gente funciona, né? Aí fica tudo bonitinho, tudo funcionando bem. Se essas substâncias inflamatórias que foram liberadas para combater uma proteína mal digerida entrar no lugar da insulina, ocupar o lugar da insulina, a insulina vai se ligar, não consegue, já tem gente. Então cria uma coisa chamada resistência celular à insulina. Quando a insulina não consegue se ligar, não passa informação e a gente não tem uma entrada eficiente da glicose na célula. Essa falta de entrada adequada da glicose faz ela ativar uma enzima que pode aumentar a gordura na região abdominal. Então, a gente aumenta a gordura na região abdominal, em primeiro lugar, por causa de processo inflamatório. Então, não é porque comeu mais do que gastou, não é porque comeu muito carboidrato, não é porque comeu muita proteína, gordura, é porque comeu um alimento que a proteína foi mal digerida, né? Então, esse é o maior processo inflamatório que leva, assim como carência de vitaminas e minerais que melhora a ação da insulina. Agora, se isto acontecer, essas substâncias produzidas por gordura abdominal, elas perpetuam a resistência à insulina. Então, quando começa a aumentar a gordura abdominal, ela produz substância inflamatória que produz resistência à insulina e a pessoa fica num círculo vicioso. E quando isso acontece, o organismo acha que a glicose não está entrando porque está faltando insulina e produz mais insulina do que devia. Aí essa insulina que está em quantidade aumentada pode ir lá no ovário e desregular a parte hormonal.
Quando ele desregula a parte hormonal, pode dar pele oleosa do rosto, cabelo oleoso, acne, espinho, oleosidade em peito e costas, ovário policístico, mioma, desregulação de menstruação, aumento de sintomas de TPM, aumento de sintomas de menopausa e ainda pode favorecer aumento de gordura em braço, quadril e coxa, tá? Por ação da resistência à insulina, que veio por causa de uma proteína mal digerida associada à carência de vitaminas e minerais. Então, em geral, esse processo que leva ao aumento da gordura abdominal é o mesmo que leva a acne, espinha, pele oleosa, cabelo oleoso. E como essas substâncias, entre as substâncias liberadas para combater uma proteína mal digerida, existe uma chamada histamina, que em quantidade pequenininha é um relaxante cerebral. Então faz a gente adorar o alimento que causa o problema. Só que aí ela faz a gente ter queda de serotonina, que é neurotransmissor do bem-estar. Então o que a gente fica o tempo todo? Ansioso, irritado, agitado, com alteração de humor, baixa autoestima, aumento na necessidade de comer carboidrato, principalmente do fim da tarde para a noite. Como a serotonina é precursora do hormônio do sono, ainda pode interferir em qualidade de sono. Então é aquela história que a pessoa pode até dormir a noite inteira, mas ter uma porcaria de qualidade de sono. Então você pergunta, você dorme bem? Durmo? Como é que você acorda? Um caco, né? E fica sonolento durante o dia, né? E pior, né? Ainda acha que isso pode ser normal, que ela é assim, né? E na verdade está sendo um processo de alterar uma qualidade de sono, porque está tendo processos que estão alterando o hormônio do sono, que é a melatonina por falta da serotonina. E a falta da serotonina porque eu estou comendo alimento que está me fazendo cair essa serotonina. E aí é que a gente começa a entender que aquela frasezinha que a gente ouve, você é o que você come, né? A gente pode ampliar ela. Você é o que você come, absorve e utiliza. Porque se você comer, não digerir e não absorver, então além de ter carência de vitamina e mineral, ainda vai ter processo inflamatório por causa de proteína mal digerida, né? Ufa! Eu acho que realmente a gente aproveitou bem o tempinho do programa. Mas agora, Denise, e o que essa mãe aflita pode fazer para ajudar? Porque ela pergunta assim, tem alimentos que pioram as espinhas? Bom, você já contemplou aí uma série deles. O que poderia se fazer para melhorar todo esse quadro? Todos os processos que melhoram a ação da insulina no organismo, né? Então, começa evitando, primeiro, já percebe que o derivado de leite não faz bem para ela. Confundiu, achando que era intolerância à lactose, mas já sabe que não é um alimento legal. Então, assim, evita, na verdade, qualquer alimento, seja o glúten, seja o derivado de leite, seja a soja, que pode causar esse processo de inflamatório, eles causam em geral no alto consumo e não na presença. Então, na verdade, até para fazer um teste, pode pegar um mês, tirar esses alimentos e entrar com alimentos que tenham igual valor nutricional e energético. Então, se vai tirar o trigo, coloca batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, fubá, quinoa, amaranto, fécula de batata, enfim, todos os alimentos que a gente sabe que podem, no meu blog, inclusive, tem uma lista deles, tá? Então, lá nisso, Denise, já coloca seu site, onde tem tudo. No meu site é www.denisecarreiro.com.br. Você entra, você tem acesso ao blog e tem acesso a vários vídeos que detalham um pouco mais tudo isso que a gente está falando, né? Tem também a lista de livros da doutora Denise, que são maravilhosos e que, olha, gente, vale a pena ler. A linguagem é mais fácil de entender, embora tenha algumas coisas técnicas, mas de uma maneira geral é bem fácil de entender, sempre com dicas. O leigo lê. Sempre com informação. E assim, só para colocar isso, por quê? Porque em função do tempo, a gente consegue ter mais informação lá. Exato. Só que o que acontece é o seguinte, trabalhando de novo, como no tempo da vovó, né? Alimentação para você evitar a resistência à insulina, não passar de 2h30, no máximo 3 horas sem comer. De preferência, uma fruta em cada uma delas. Uma fruta no café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche, na janta e na ceia. 5 a 6 frutas ao dia. O que não pode da fruta? Comer várias ao mesmo tempo. Porque aí você pode favorecer a resistência à insulina. Mas quando come uma porção a cada 2h30, 3 horas, trata, né? Alimentação, comida que a natureza deu. Evita excesso do que é produto pronto, industrializado.
né? Então vamos lá, é sempre a mesma coisa. Fazer feira no supermercado, né, Denise? Exatamente, é sempre pensar na alimentação do tempo da vovó mesmo. Comer comida, almoço e jantar, nada de lanche, tá? Mas e de vez em quando? De vez em quando tudo pode, né? Então é sempre aquela história, no dia a dia prefira comida no almoço e na janta, do tempo da vovó, e completa, sempre a salada verde presente no almoço e na janta. Eu falo que a salada verde crua no almoço e na janta e uma fruta cada 2 horas e meia, 3 horas, antes de prazer é remédio. Mas se for remédio com prazer, melhor. Então aí vai se acostumando. E muita hidratação, nunca esquecer da hidratação. E uma das coisas que prejudica muito esse processo, que pode favorecer aí esse processo de resistência à insulina, é tomar líquido junto com a refeição. Então, durante a refeição e na primeira hora que terminou de comer, nada de líquido. Pode tomar logo antes. E se tiver processo digestivo ruim, põe um chá de alecrim, né? Fresco antes do almoço, antes da janta. O alecrim ajuda a produzir suco digestivo, né? É fantástico, ou fresco ou seco, né? Mas um chazinho de alecrim é maravilhoso para evitar esses processos que envolvem azia, queimação, refluxo, estufamento, formação de gases, comida parada, né? Dor de estômago, ele ajuda bastante em tudo isso, assim como o suco de couve, né? Que ela relatou que a menina também tem processos de gastrite, né? Então, assim, aquele suquinho de couve com fruta de manhã, menos o grupo da laranja para quem tem gastrite, né? Qualquer outra fruta vai poder ajudar tudo isso. E não só a filha da Vera, né? Como há vários outros que fizeram os mesmos questionamentos, né? O processo é o mesmo. Nós temos, assim, vários e-mails, né? E a Ana que está do meu lado fica aflita quando vocês mandam um e-mail, porque ela precisa ajudar. Falei, nós vamos ajudar todo mundo. E lembrando, né, Denise, que nós estamos falando para o Brasil inteiro, né? Desde a Rádio Rural lá de Natal até Vacaria, no Rio Grande do Sul. E contemplar os alimentos locais, né? Com certeza, é sempre pensar isso, que a natureza deu, né? Entrar com o que a natureza deu. A gente tem alimentos fantásticos presentes aqui no Brasil que são ignorados porque a pessoa deixa. Eu lembro de um menininho que eu atendi do Nordeste, que ele tinha coco no quintal dele. Então os cocos caíam, perdia e ele ia comprar o Gatorade. Gente, né? Isso é pra matar. Então, o que você fala? Por que o pessoal lá nos Estados Unidos desenvolveu o Gatorade? Porque eles não têm água de coco. Exato. Né? Quer dizer, agora eles começaram a levar pra lá também, né? Exato. Mas na verdade, a gente tem coisas aqui tão fantásticas que o pessoal deixa de consumir para poder consumir. Eu falo que é o seguinte: importa a alimentação para importar os remédios, né? Perfeito. E Denise, voltando-se mais um pouco na questão aqui da Vera, falando da filha dela. Vamos entrar um pouquinho na obesidade, aproveitar que a gente ainda tem uns 15 minutinhos para estar conversando. Essa obesidade instalada, assim, agora, que eu nunca vi. Às vezes a gente vê aqueles filmes dos anos 70, todo mundo magrinho, né? E agora essa coisa, né? Todo mundo gordo, todo mundo passando por problemas de excesso de peso. E a hora que a gente pensa na alimentação do tempo da vovó, o pessoal cozinhava e conservava em banha de porco. Exato. Né? Eu recebi um e-mail falando disso. Mas como é que antigamente a gente conservava as coisas em banho do porco? E aí era assim, café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta e ceia, ninguém sabia valor calórico de alimento, né? E as pessoas não engordavam, e não tinha academia, né? Pois é. Então assim, atividade regular, né? Movimentação. Andava-se mais a pé, né? Exatamente. Denise? Então, aí quando fala assim, poxa vida, o que está acontecendo? O que a gente sabe hoje de obesidade? Que até há pouco tempo atrás era assim, ser vergonha, falta de força de vontade, né? Não tem força de vontade, é porque come mais do que gasta, né? Hoje a gente sabe que não é nada disso, né? Que além da obesidade ser uma doença, né? Umas doenças que eu acho hoje, para mim particularmente, é uma das mais difíceis de ser tratada, né? Porque ela envolve muitas coisas, só que o que a gente não tem dúvida é uma doença inflamatória associada à carência de vitamina, mineral e ômega 3. Pode ter excesso de carboidrato, gordura e proteína, mas não necessariamente vai ter, tá? Tanto é que tem pessoas que falam assim, eu não entendo, doutora, eu não como para engordar, e mesmo quando eu faço e não como e passo fome, eu não emagreço uma grama.
né? Só que a hora que você vai ver o que ela está comendo, são os alimentos que têm proteína que para ela é de difícil digestão e geram processos inflamatórios. E vem no começo da nossa história de hoje. Não né? é? E essa proteína mal digerida, na parede do intestino, ela já provoca uma reação inflamatória que altera a capacidade que o intestino tem de falar nutriente entra e tranqueira não. A hora que isso acontece, aquelas tranqueiras, ou seja, uma proteína mal digerida para o intestino é tranqueira, que naturalmente deveria ser mandada embora, acaba conseguindo entrar no sangue. Só que vitamina e mineral que tinha um caminho bem certinho para entrar ficam perdidos porque alterou a capacidade do intestino selecionar. O que acontece? Carência de vitamina, mineral e ômega 3, que hoje a gente sabe que é altamente carente, e passagem de macromoléculas que geram processos inflamatórios, que geram resistência à insulina, que geram a gordura. E quando aumenta a gordura abdominal, ela perpetua o processo inflamatório, produzindo substância inflamatória que produz resistência à insulina e a pessoa fica no círculo vicioso. E aí ela se mata, né? E pior, aí começa, faz a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do polenguinho, do Herbalife, começa a fazer do shake, né? Começa a fazer essas dietas que você fala assim, não funciona, doutora. O que é funcionar? Emagrece, né? Num primeiro momento. Aí a gente questiona, emagrece ou empobrece, né? Porque gordura para o cérebro é defesa, garantia de sobrevivência, estoque de energia. O cérebro não é louco de mandar a gordura embora se ele perceber que você está comendo, mas o nutriente não chegou, a tranqueira passou e a energia faltou. Então, o que o cérebro vai mandar embora? Ele vai mandar embora músculo, água e glicogênio, que são coisas que pesam. Então a pessoa fala assim, emagreci que é uma maravilha. Mas aí pega a gripe com a brisa, né? Começa a pegar candidíase, o cabelo não cai, ele se joga, a pele fica ressecada, a unha frágil. Então a pessoa emagreceu ou empobreceu, né? Vocês entendem porque que eu gosto da doutora Denise? Então é isso que a gente tem que observar, porque isso é uma coisa clássica. Todo mundo que já passou por isso sabe que é assim que funciona. E que quando ele volta a aumentar o peso, ele não volta em peso só, volta em volume. Porque o cérebro achou que ele passou por uma... Ele falou assim, o que acontece aqui? Exato. Então eu preciso garantir minha sobrevivência. O estoque de energia que eu tinha não foi suficiente para me garantir equilíbrio. Então eu preciso estocar mais. E para o cérebro, estoque de energia é gordura. Exato. Certo? E aí a pessoa vai para o efeito ioiô. Certo? Nossa senhora, eu acho que dá dando bem para vocês perceberem a importância do alimento. Esse negócio de ficar contando caloria, abacate engorda, né? Aquela coisa, gente... É uma das coisas que mais ajuda a emagrecer, né? Além do que, modula cortisol, que hoje é um grande problema. Um dia a gente vai fazer um programa só sobre estresse, Denise. Porque, aliás, a gente vai fazer vários programas, fazer por temas. Depois a gente vai juntar tudo, né? E vai ficar a coletânea doutora Denise Carreiro. Nesses últimos 5 minutinhos de programa, até que a gente falou bem hoje, hein, Denise? Nesses últimos 5 minutinhos, Denise, dá de novo o seu contato e fala, assim, mais alguma coisinha que você acha pertinente pra gente dar uma fechada aqui no programa de hoje. Hoje, né, Denise, porque você sabe que você já tá agendada até o final do ano com a gente, né? Não, eu acho ótimo. A gente tem mesmo aqui e tentar esclarecer o máximo possível a dúvida da população, porque eu falo que você ficar limitado ao consultório, você tem aquelas pessoas que você consegue atender, né? E não passa. Então, eu tenho o maior prazer de estar aqui respondendo, poder fazer, porque eu acho que as coisas são muito simples. Elas são muito simples. E pior, quando uma pessoa quer ter uma alimentação saudável, ela é chamada de louca e de fresca, porque ela quer comer comida, ela não quer comer tranqueira, ela não quer comer produto industrializado, então ela vai contra a moda, né? Ela vai contra a moda, ela vai contra esses conceitos errados que tem. Então, com certeza, o que a gente mais puder, e assim, como você colocou no meu site, né? Entrando no meu site, você vai ter, eu sempre procuro colocar muita informação no blog, no site, nos vídeos, exatamente para reforçar um pouco aquelas coisas que a gente não dá conta de estar só trabalhando numa consulta ou numa coisa. Então, aqui também, que o nosso tempo agora é mais curto, né? Então, mas é todo dia, Denise. Aí isso é uma grande vantagem, né? Exato. Então, vamos aproveitar. Com certeza. Denise, seu site? www.denisecarreiro.com.br. Inclusive você tem lá no blog, né, um vídeo que você postou de um dos programas na época que o Mais Saúde era de 1 hora, né, que
a gente falou, você principalmente quis alertar e fazer com que as pessoas entendessem do que se trata o glúten. As polêmicas sobre o glúten, né? Polêmicas porque sobre o glúten. A gente vê muita gente falar sobre isso sem ter um menor conhecimento do que está falando, né? Então, realmente é importante ampliar isso, porque, como eu falei, é uma coisa discutida no mundo inteiro. E não existe em ciência verdade absoluta, né? Então, na verdade, o que faz evoluir a ciência é o questionamento. Exato. Então, a hora que você quer proibir que as pessoas questionem, aí a coisa, com certeza, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Nem dúvida. Bom, meus queridos, minhas queridas, o programa de hoje tem certeza que agradou a todos e principalmente você, nosso ouvinte Vera Azevedo, que por conta do seu e-mail, né, contemplou vários. Então, eu não li todos os outros e-mails, mas você que fez uma pergunta que tem a ver com acne, com síndrome metabólica, com resistência à insulina, com ovário policístico e dentre outras, foi contemplado no programa ou contemplado no programa de hoje. Quero deixar um beijo grande, Denise, mais uma vez muito obrigada pela sua generosa disponibilidade de estar aqui conosco e em nome dos ouvintes do Mais Saúde quero agradecer e desejar a vocês uma boa tarde e para quem não almoçou, faça boas escolhas hoje. Eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo a ti, Jesus. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Jesus, diante da tua presença, diante do teu